Graça e paz, tudo bem? Nós vamos começar hoje o estudo sobre as testemunhas de Jeová. Eu desde já peço perdão pela imagem, porque o aparelho que eu usava para fazer as filmagens, eu tive um problema e eu estou gravando de uma outra forma, usando a webcam, mas tomara que isso não seja um empecilho para o nosso estudo. E antes de começar a falar da história, que é na verdade hoje o primeiro vídeo é sobre a história das Testemunhas de Jeová, quem foi seu fundador. E antes de começar a falar, a gente tem que deixar claro, porque muita gente associa as Testemunhas de Jeová, não são crentes, não são evangélicos. Eles não fazem parte de uma denominação de igrejas. Na verdade, eles nem dizem que tem igreja. Na verdade, o local de reunião deles é chamado de Salão do Reino. Então, eles não são evangélicos. E a gente vai saber o porquê. Porque da forma que eles pensam não tem nada a ver com a gente, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a história dos Testemunhos de Jeová, como eles surgiram, quem foi o seu fundador e uma introdução nós vamos somente passar sobre os pensamentos, né, dos Testemunhos de Jeová, daquilo que eles pensam hoje, e futuramente a gente vai pontuar. Na verdade, eu creio que vai ser um estudo longo, porque a gente vai falar de todos os pensamentos dele, do que a Bíblia diz a respeito do que eles pensam. Na verdade, os Testemunhos de Jeová, eles surgiram em 1870, um homem chamado Charles Taze Russell, ele de família presbiteriana. Com 9 anos, sua mãe e 3 de seus irmãos morrem. E dentro da igreja presbiteriana, ele começa a escutar a respeito da predestinação. E isso começa a incomodar muito ele. Ele não entende muito bem sobre a doutrina da predestinação. Como que um Deus tão bom e tão amoroso pode escolher alguém que ele mesmo criou para que seja condenado eternamente, ou passar, ou ir para o inferno. E a partir daí ele passa, né, a sua infância, chega na sua adolescência, aos 17 anos, no auge da sua crise, ele começa a reunir alguns amigos para estudarem a Bíblia acerca de tudo o que eles discordavam da igreja presbiteriana. Charles Russell, um dia, eles, dentro do estudo deles, eles ainda não tinham uma base formada de pensamento, e um dia ele vai participar de uma reunião da igreja adventista. E no dia em que ele vai, o pregador, o homem que estava ministrando, estava falando justamente sobre eternidade ou sobre o inferno. Não sei se ainda hoje, mas a igreja adventista, eles não acreditavam em inferno, na condenação do homem. E ao escutar aquilo, o Charles Russell volta para os seus amigos e explana e fala tudo aquilo que ele tinha escutado. Ele ainda continua um certo tempo participando das reuniões da igreja presbiteriana, até que um dia eles formalizam, né? O Charles Russell e os seus seguidores, eles formalizam a sua linha de raciocínio, e ele deixa de participar das reuniões da igreja adventista. E o grupo foi crescendo, pessoas foram chegando, e eles passam a ser conhecidos como os estudantes da Bíblia. A partir daí, como Russell era filho de um empresário, um homem muito bem sucedido, ele começa a imprimir o que seria hoje a revista A Sentinela. Então tudo isso começou com Russell. Ele começou a imprimir os estudos que eles faziam e começou a distribuir entre os vizinhos, e o negócio foi tomando outra proporção e foi se espalhando, porque ele tinha poder aquisitivo
E aí ele começou a enviar para outras pessoas em outros países, na qual ele conhecia, tinha, e essas pessoas nos seus países começaram a espalhar, e isso daí se transformou numa cadeia, e tá aí, os Testemunhos de Jeová estão aí, e assim que surgiu os Testemunhos de Jeová. Então, o primeiro nome dos Testemunhos de Jeová foi Estudantes da Bíblia. Depois, como esse tipo de estudo foi se espalhando pelo mundo, eles começaram a se chamar Estudantes Internacional da Bíblia. Algumas pessoas colocaram apelidos neles ou chamavam eles de russistas, por eles serem seguidores de Russell. E aí, em 1931, surge o nome Testemunho de Jeová. Em 1916, Russell morre. E aqueles, né, que faziam parte da diretoria, ou se podemos chamar assim, que na verdade eles gostam de ser chamados de sociedade. Então, aquele pessoal, os que acompanhavam Russell de perto, os mais antigos, eles formaram a Sociedade Torre de Vigia, que é formada por 3 homens que ficam lá no Brooklyn, e de lá surge todo o pensamento para os Testemunhos de Jeová. O que é falado hoje aqui no Brasil, o que a sentinela que está sendo distribuída esse mês aqui no Brasil, é a mesma sentinela, o mesmo estudo em todos os países do mundo onde existe Testemunho de Jeová. Ou seja, a Sociedade Torre de Vigia, esses 3 homens que ficam lá no Brooklyn, eles se organizam. Se você pegar uma revista Sentinela, você até vê lá no rodapé o endereço lá do Brooklyn. E esses 3 homens, eles direcionam toda a Testemunho de Jeová. Eles ditam as regras para a organização Testemunho de Jeová. Ou seja, seria um papa dividido em 3. Ou seria 3 papas vivendo em comum acordo, mas é exatamente isso. Como eu disse, em 1916, Russell morre. E antes, quando a reunião deles, né, na época de Russell ainda, dos estudantes da Bíblia, quando eles começaram a se reunir, se organizar, que foi crescendo, eles se reuniam dentro de espaços da maçonaria. E hoje a gente vê os Testemunhos de Jeová pregando sobre o ocultismo, quando na verdade existe muita coisa oculta ainda dentro da Testemunho de Jeová, dentro da organização ou da sociedade. E aí a gente pode ver, depois eu vou colocar as fotos aí para vocês. Russell morreu em 1916, ele foi enterrado num cemitério da maçonaria. Esse cemitério ele fica à frente do maior centro maçônico de Petersburgo. Eu vou colocar a foto para vocês vão ver que tem lá o túmulo de Russell, e atrás vocês vão ver um prédio muito grande, e ali é o centro maçônico, o maior centro maçônico que existe em Petersburgo. Então, Russell foi enterrado num cemitério da maçonaria. O seu túmulo é em forma de pirâmide. E existe uma gravação no túmulo de Russell, que é uma coroa com uma cruz transpassada no meio da coroa, e esse símbolo era o símbolo dos Cavaleiros Templários, ou seja, de uma organização secreta da época que também era associada à maçonaria. Está lá no túmulo de Charles Taze Russell. Embaixo disso, vocês vão ver que está lá a escritura das Testemunhas de Jeová e tudo mais, né? Os estudantes da Bíblia e tudo mais. Ou seja, na verdade existem diversas marcações com esse símbolo, né, dos Cavaleiros Templários,
em várias sentinelas após isso. Já era testemunho de Jeová, com a sociedade Torre de Vigia, saía lá essa coroazinha com a cruz, que era o símbolo dos Cavaleiros Templários, que era de uma sociedade secreta. E eu vou colocar foto para mostrar isso tudo. Essa revista, a Sentinela, ela oficialmente passa a ser publicada pelo ano, oficialmente, né? Pelo ano de 1910, por aí. Já existia, como eu disse, logo no início eles já imprimiam os estudos e já mandavam, mas oficialmente, né, dentro da organização, perto disso. E eu consegui a capa de uma sentinela de 1912, onde a gente vai poder testemunhar do que eu estou falando, onde existe lá o símbolo da maçonaria ou dos Cavaleiros Templários. Pois bem, existem algumas coisas, né, que vocês precisam saber e que eu vou abordar daqui para frente, que será tema do nosso estudo. Hoje foi só uma introdução, falando da história, falando de como eles surgiram e quem foi o seu fundador, mas a gente vai abordar daqui para frente aquilo que eles pensam, como somente o corpo governante, ou somente os 3 homens lá da Sociedade Torre de Vigia, somente o corpo governante é capaz de traduzir a Bíblia, ou seja, o que eles falam é lei, né? Nenhum estudante da Bíblia, os testemunhos de Jeová são capazes de traduzir a Bíblia. O Espírito Santo ele não revela nada para quem lê a Bíblia, assim entende os testemunhos de Jeová. Somente o corpo governante é capaz de traduzir a Bíblia. Jesus não é Deus, eles não acreditam na divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Eles não acreditam no Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. Sendo assim, eles não acreditam na Trindade. Eles não acreditam no mesmo Deus em que a gente acredita, porque é de uma forma diferente. Eles acreditam que a única forma da gente se relacionar com Deus é chamando Ele de Jeová. Se você chamar Deus de qualquer outra coisa, você não consegue se relacionar com Deus. Eles não acreditam na condenação eterna do homem. Na verdade, essa foi a grande questão pela qual eles surgiram, né? Por não aceitarem que um Deus tão grande ou tão amoroso pudesse condenar aquele a quem ele ama e a quem ele criou para o inferno. E nós vamos abordar tudo isso que eu estou falando. Eles acreditam que somente 144 mil vão ter o privilégio de morar no céu, sendo que todos eles são testemunhos de Jeová, mas nem todos os testemunhos de Jeová vão morar no céu, somente 144 mil. Eles são proibidos de comemorar aniversários, são proibidos de doar sangue, são proibidos de fazer negócio com quem não é testemunho de Jeová. Os jovens são aconselhados a não fazerem faculdade. Eles acreditam que Jesus já voltou, só que de uma forma invisível. Eles não podem praticar esporte profissionalmente. Eles não podem seguir carreira militar. Eles não podem votar. Não acreditam que Jesus ressuscitou num corpo físico. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que existiu a cruz. Eles acreditam que a salvação não é somente mediante a fé. É mediante a fé, ao trabalho e à obediência. Assim, somente assim uma pessoa pode ser salva. Crendo, trabalhando e obedecendo. E aí fica muito fácil de você doutrinar as pessoas de você fazer o que chamam de uma lavagem cerebral. Eles acreditam que Jesus não morreu por nós, e sim pelo pecado de Adão.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe. O versículo chave da Bíblia, o versículo temático da Bíblia, é anulado pelos testemunhos de Jeová, porque eles acreditam que Jesus não morreu por nós, que Deus não deu Jesus por nós, que Deus entregou Jesus para morrer, para anular o pecado de Adão. Eles acreditam que descumprir qualquer desses mandamentos significa a desassociação do membro, e esse fica proibido de ter contato com qualquer outro testemunho de Jeová, mesmo que esse seja da família ou more na mesma casa. Se uma pessoa é testemunha de Jeová, descumpre qualquer desses pensamentos, ele se torna um desassociado, e sendo desassociado, nenhum testemunho de Jeová pode se relacionar com ele, mesmo morando na mesma casa. Se um filho é desassociado, ele não pode, mesmo morando na mesma casa, se relacionar com o pai, com a mãe, não pode, com os irmãos, não pode. E assim pensam os testemunhos de Jeová, e sobre todos esses temas polêmicos, na qual eu falei aqui, que na verdade foi uma introdução, a gente vai comentar. Então, fica aqui, um vídeo não muito longo, mas espero que todos os próximos sejam assim. Espero que a gente consiga abordar todos os temas, talvez num tempo aí de 15 minutos, para que a gente consiga ser claro. Se a gente conseguir fazer em menos tempo, tá bom, mas não vou me prolongar muito, tá bom? Então essa é a história dos Testemunhos de Jeová. Vocês conheceram o fundador das Testemunhas de Jeová, por qual motivo a Testemunha de Jeová foi fundada, e a gente deu uma introdução aos próximos assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E o nosso próximo assunto, pela ordem, é: somente o corpo governante é capaz de traduzir a Bíblia. Mais ninguém. Nem você pode entender a Bíblia, nem eu, mais ninguém. Somente aqueles 3 homens que estão lá no Brooklyn administrando tudinho. Tá bom? Esse é o nosso próximo assunto. Fica com Deus, em nome de Jesus.